Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Estamos agora na aula 8. Então, hoje e amanhã a gente vai utilizar essa aula 8, certo? Hoje vamos ver uma parte mais teórica, amanhã a gente vai fazer uns exercícios de cálculo. Então, só relembrando, na aula passada, vocês fizeram esses 5 exercícios lá no fórum, falando sobre o que são britas, o processo de obtenção, deram alguns exemplos sobre materiais obtidos pelo processo de britagem. Então, vocês viram que existia vários tipos de materiais de diversas granulometrias diferentes, desde pó, pedra brita menor, pedra maior, certo? Dependendo da classificação por peneiramento. Vimos as pedreiras, mostrei o processo, o fluxograma da pedreira, que é o local onde é extraído a matéria-prima para a produção do agregado industrializado. Daí entramos em produtos naturais, falamos sobre a areia. Vocês falaram das areias em função da origem delas, então de rio, de cava, de dunas, de praias, ou então a areia que pode vir do processo industrializado. Por exemplo, pó de brita e a areia de escória de alto forno. E por fim, perguntei para vocês sobre as propriedades mecânicas das areias. Então hoje, continuando com os produtos naturais, nós vemos o cascalho. O cascalho é também chamado de pedregulho. Então são essas pedras grandes que a gente encontra no fundo dos rios, que podem ter tamanho de até 100 milímetros. Essas pedras também podem ser originadas, de praias da origem litorânea marítima. E por ter esse formato arredondado, vocês conseguem observar aqui nas imagens, ela já tem uma resistência ao desgaste muito grande e pode ser utilizada como agregado graúdo. Existem várias empresas que fazem a comminuição dessas pedras para utilizar como agregado graúdo ou até mesmo como miúdo, porque o processo de britagem desse material maior, ele acaba gerando produtos menores, devido à moagem da matéria-prima. Então, de forma geral, os produtos naturais são esses, a areia e o cascalho. Qual que é a vantagem de usar o produto natural? É porque ele já vem pronto, você extrai da natureza e já pode utilizar, não precisa passar por um grande processo de obtenção. A desvantagem é o impacto ambiental muito grande, principalmente para os rios, que são onde a gente usa maior quantidade de produto natural. Comparando com os produtos industrializados, dá para ter um controle maior, eles são obtidos em jazidas. Então, o impacto direto, ambientalmente falando, ele acaba sendo um pouco menor. O problema é o processo de obtenção que passa por várias etapas até chegar no produto final. Então, eu gasto energia, gasto água, gasto com peneira. Então, tem vários gastos, mas no final o impacto ambiental e a qualidade da matéria-prima industrializada geralmente é muito melhor. Lembram que eu mostrei um vídeo na aula passada comparando a areia de rio com a areia de pó de brita. E no caso a areia da brita, ela pode ser melhor porque ela não precisa da cal para ser utilizada e além disso ela tem uma resistência mecânica melhor, certo? Agora falando dos índices de qualidade. Então muitos aqui a gente já viu, já comentou. Para os produtos, para os agregados de forma geral, isso aqui, tá? Então, independente da classificação, da origem, do tamanho. O que deve ser avaliado? Claro que resistência à compressão, os agregados de forma geral sempre vão ser usados como enchimentos para concreto, então a resistência à compressão é muito importante. Em alguns casos, a resistência à tração. Então, a gente coloca num corpo de prova cilíndrico e faz a tração do material junto com o concreto, com o cimento.
No entanto, esse ensaio não é muito utilizado para avaliar a resistência do material. Já falei para vocês em sala que a resistência à tração ou o ensaio de tração ele amplifica os defeitos internos do material cerâmico. Então, acaba que esse resultado vai ser bem distorcido devido aos poros, microtrincas, impurezas e vários outros defeitos intrínsecos do material cerâmico. Aqui um ensaio bem importante, o ensaio de abrasão, de desgaste superficial, tem que ser feito para esses materiais agregados. Eles têm que ter uma boa resistência à abrasão, porque a aplicação vai ser sobre atrito constantemente. O esmagamento, que entra na parte de friabilidade, né, também, que eu comentei com vocês. Então, sob compressão, a gente vê se varia a distribuição granulométrica do material. Resistência ao choque, ao impacto. Então, assim como o atrito, a abrasão, o impacto também gera um desgaste superficial. Então, deve ser feito essa análise de resistência ao choque. Como que é feito? Se utiliza geralmente um ferro fundido na forma esférica e ele vai como se fosse batendo, tentando quebrar realmente o material por impacto. Outra avaliação de qualidade é a impureza. Existe uma norma que me diz qual que é a quantidade máxima de impureza que pode ter no material. Outra avaliação, fragmentos macios ou friáveis. Então, esses materiais que eles são quebráveis facilmente, que são macios, não têm resistência mecânica, eles devem ser tirados do agregado por meio do ensaio de friabilidade. E além disso, a gente tem resistência a sulfatos. Então, o sulfato, o problema dele é que ele é um produto solúvel em água. Então, acaba que vai reduzir a quantidade de material e ele vai se dissolver na água e vai reduzir a resistência mecânica do agregado. Continuando os índices de qualidade, tem o formato dos grãos, que são muito importantes porque eles vão afetar tanto a trabalhabilidade quanto o grau de compacidade, quão compacto vai ser o meu concreto. Além disso, vão alterar o atrito interno e, claro, isso tem uma influência muito maior nos agregados miúdos porque eles têm uma quantidade de superfície maior, tem mais grãos de forma geral. Então, o formato dos grãos pode ser de várias formas e uma distribuição ela pode ser ideal dependendo com o que você quer também. Então, ela pode ser uma distribuição uniforme, pode ser uma distribuição não uniforme, pode ser um material bem graduado, que eu vou mostrar para vocês depois, ou com uma graduação aberta. Isso daí vai influenciar no material, na aplicação dele como um todo. Sobre o formato alongado, cúbico, lamelar, discoide, angulosas, arredondados, conchoidais ou defeituosos são algumas classificações para esses grãos. Entrando nas propriedades físicas, algumas a gente já comentou também. Então, o que são propriedades físicas? São aquelas que não alteram a composição química do material. Por exemplo, a massa específica absoluta e a massa específica aparente. Então, qual que vai ser a massa absoluta? Ela indica o peso total do material, desconsiderando o volume de vazios, desconsiderando o ar. Isso é feito através de medidas de peso úmido, peso seco, peso imerso. A massa específica aparente seria a massa total, considerando os vazios entre os grãos. Outras propriedades importantes: porosidade, compacidade, o quanto é compacto esse agregado, e o índice de vazios, a quantidade de vazios em relação ao volume total, que também vai estar diretamente relacionada com a porosidade. Outro aspecto importante que a gente precisa conhecer é a tal da superfície específica. Então, essa superfície específica é a soma das áreas superficiais de todos os grãos. Então, independente da quantidade de grãos, eu consigo calcular mais ou menos através de uma distribuição granulométrica essa superfície específica.
Aqui tem alguns termos como a finura de Blaine, que mostra a permeabilidade do ar para atravessar o material. Então, qual a facilidade com que o material passa essa quantidade de agregados, que vai depender porosidade, viscosidade e pressão do ar, massa específica do material e do aparelho. E sedimentação, que vai influenciar também na forma de medir essa superfície específica. Por quê? Vocês sabem que a sedimentação é um processo de separação de misturas para materiais muito finos. Então, quando vocês vão fazer lá o café de vocês com açúcar e vocês colocam açúcar demais, o que acontece? Sedimenta e fica no fundo da caneca, não fica? E é só um material muito fino que faz isso no caso dos agregados. Então, vai depender da viscosidade, da densidade do líquido, da temperatura e, claro, da densidade do grão. Mas isso é para um material muito fino, que tem o diâmetro aproximadamente de 5 microns. Aqui tem um exemplo de um gráfico mostrando a distribuição de superfície específica de agregados. Então, aqui vem os grãos sedimentados, que são muito finos, que são na forma de filler ou de pó. E mais para frente aqui o peneiramento, que pode me dar o pedrisco, pedra tipo 1 até o tipo 4, dependendo do tamanho, do diâmetro do material. O que vai influenciar nessa superfície específica? O teor de umidade, que vai alterar a superfície, porque o material vai absorver água e ele vai acabar inchando, né? A umidade superficial também, porque a água absorvida pelos grãos, ela vai fazer com que se altere essa superfície específica. Então, geralmente, para fazer essa medição, a gente tem que secar e aquecer o material para conseguir medir de forma mais eficiente. A absorção de água, que varia conforme o número de poros do material. O inchamento, que é esse valor de água a mais, devido ao teor de umidade mais alto. Coesão. Ela influencia bastante na superfície específica, que é a resistência ao cisalhamento. Quanto mais seco o material, menor vai ser, né, a coesão dele. Outros fatores que influenciam na superfície específica: a fragilidade, a maleabilidade. Aqui, por exemplo, a argila, que tem uma característica maleável. E a tenacidade também influenciam nessa medida de superfície específica. Agora, finalizando, nós vamos falar sobre caracterização. Então, a caracterização do agregado, ela pode ser feita pela dosagem e pela granulometria. O que é a dosagem? É a distribuição dos grãos, de forma a aumentar a densidade aparente e a compacidade. Ela é dividida em 3 categorias, então vocês vão ver aqui que tem porcentagem de agregados médios, mais grossos e mais finos. Qual que é a melhor forma de aumentar a compacidade? Seria colocar só grãos grossos? Ou só grãos finos? Ou só grãos médios? O que vocês acham? Então, na realidade, a melhor forma de aumentar a compacidade e diminuir a densidade é colocar os 3 tipos. Vocês conseguem observar aqui nessa imagem que eu tenho os grãos grandes, no meio tenho os médios e aqui eu tenho os fininhos entre eles. Essa é a forma ideal de melhorar a densidade, diminuir esse valor de densidade. Isso é medido por um diagrama ternário também, bem simples, semelhante aos que eu mostrei em sala de aula para vocês. Então, a dosagem seria a melhor distribuição possível para melhorar, aumentar essa densidade. Sobre granulometria. Então, esse aqui é o assunto que a gente vai iniciar hoje e vai concluir amanhã. O que é a granulometria? Qual que é a definição? É a distribuição em porcentagem dos tamanhos de grãos, ou seja, a determinação das dimensões das partículas do agregado e as respectivas porcentagens de ocorrência. Por que medir a granulometria? Porque a composição granulométrica tem grande influência nas propriedades das argamassas e concretos, e ela vai ser determinada pelo peneiramento. Então, o objetivo principal desse estudo é conhecer a distribuição granulométrica e representar através de uma curva, possibilitando a determinação das propriedades físicas
apresentando para vocês algumas definições importantes. A primeira delas é a porcentagem que passa. Então, a gente vai considerar lá a peneira. O que passar pela peneira é o material que vai representar a porcentagem que passa. E, da outra forma, a porcentagem retida é o material que fica preso na peneira, ou seja, o material que não passa. Desse percentual, quando a gente conhece o peso seco da amostra, a gente pesa o material retido, divide pelo peso seco total, multiplica por 100 para saber essa porcentagem. Outras definições, porcentagem acumulada. Todas essas definições aqui a gente vai usar para preencher a tabela de granulometria depois. Então, é a soma dos percentuais retidos nas peneiras superiores. Depois eu vou mostrar um exemplo como que é feito isso. O módulo de finura é a soma dos percentuais acumulados em todas as peneiras da série normal divididas por 100. Quanto maior o módulo de finura, mais grosso será o solo. Diâmetro máximo corresponde ao número de peneiras da série normal, na qual a porcentagem acumulada é superior ou igual a 5%, desde que essa porcentagem seja superior a 5% na peneira imediatamente abaixo também. Outra definição é o diâmetro efetivo, que é a abertura da peneira, para a qual 10% em peso total de todas as partículas menores que ele passam, né? Pela porcentagem passante. Esse parâmetro, então, vai fornecer uma indicação sobre a permeabilidade do material, da areia. Coeficiente de não uniformidade, então, é a razão entre os diâmetros correspondentes a 60% e 10% tomados na curva. Então, eu consigo descobrir se, a partir desse valor, a minha areia é muito uniforme, tem uniformidade média ou não uniforme, ou seja, se os valores são aproximadamente semelhantes de tamanho. Então, aqui, por exemplo, uma graduação uniforme seria os tamanhos todos semelhantes, certo? O coeficiente de curvatura fornece uma ideia do formato da curva de granulometria, permitindo detectar descontinuidades, por exemplo, uma abertura. Se o solo for bem graduado, ele vai ter o valor entre 1 e 3. Então, esse aqui é um exemplo de um solo bem graduado. Tem vários tamanhos. Aqui todos eles comparáveis uns aos outros. E se eu não tiver um solo bem graduado, ele vai ter aqui essa abertura na graduação. Quanto maior for esse valor, mais bem graduado é o solo. Solos que apresentam esse índice igual a 1 possuem uma curva granulométrica em pé, ou seja, bem inclinada. Então, é um valor ideal. Solos com a graduação entre 1 e 3, se for menor do que 1, a curva vai ser descontínua. Então, aqui, por exemplo, vai ter uma ondulação aqui na curva, descontínua. Dificilmente ocorrem areias com valor fora desse intervalo, certo? Então, geralmente, a gente não estuda com grande frequência, mas é só para vocês conhecerem o que seria esse coeficiente de curva. A curva ideal, quanto mais uniforme, mais em pé, quanto mais bem graduada, mais deitada, mas sem essa descontinuidade. E aqui apresentando para vocês as peneiras, então como que elas vão ser indicadas. Então a indicação da peneira refere-se à abertura da malha, ao número de malhas quadradas por polegada linear. Então aqui, por exemplo, tem uma peneira número 10, que tem 10 aberturas em 1 polegada, certo? Cada abertura, então, para eu ter 10 em 1 polegada, tem que ter 2 milímetros. Beleza? Então, a parte inicial dessa caracterização dos agregados é essa. Amanhã eu vou mostrar para vocês o exemplo da planilha, como preencher essa planilha, o que quer dizer cada um desses termos que eu apresentei hoje de forma breve para vocês, e como construir essa curva. Além de construir essa curva, a gente vai aprender como determinar o módulo de finura e a finura para resolver os exercícios.
Então a tarefinha de hoje seria resolver a parte teórica. Amanhã, daí vocês vão resolver essa tarefa aqui. Então, para hoje não precisa preencher essa tabela, porque eu não expliquei ainda. O que vocês vão fazer é apenas os exercícios de 1 a 7 lá no fórum. São bem simples, bem rápidos de resolver. Qualquer dúvida, estarei online para tirar durante o horário da aula. Bons estudos, até amanhã!